Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, vamos fazer uma revisão de conteúdo. Vamos rever todo o conteúdo estudado na unidade 3 e o título é O Brasil Independente Nasce uma Nação. Pegue o seu livro e vamos começar. Então, vamos começar o nosso conteúdo. Você sabia que a família real portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro em 1808? Que legal, né? Eles vieram lá de Portugal para morar aqui no Brasil. Mas quais teriam sido os motivos dessa mudança, hein? Vamos lá conhecer. Primeiro, eles estavam fugindo do imperador Napoleão Bonaparte, que ameaçava invadir Portugal. Olha só, Portugal era parceiro comercial da Inglaterra e não queria romper com seus negócios, mas a Inglaterra era inimiga de Napoleão. Então, para evitar o conflito, o rei de Portugal achou melhor fugir para cá. Bom, o comércio de produtos manufaturados por materiais ou matérias-primas que vendia da colônia, ou seja, o comércio que os portugueses tinham com a Inglaterra era o seguinte: eles compravam produtos manufaturados da Inglaterra e vendia os produtos à matéria-prima do Brasil. Mas o que será matéria-prima e produto manufaturados? Aqui embaixo já coloquei para você. Matéria-prima, o que era? Algodão, fumo e madeira, que saía daqui do Brasil, vendido para o Portugal, à Inglaterra, que comprava esse produto bem baratinho e vendia para o Brasil, para os portugueses, roupas, ferramentas, piano e carruagem. Veja só, quem você acha que ganhava mais dinheiro? Quem vendia a matéria-prima ou quem vendia o produto já pronto? De pensar, né? Então, vamos lá. A corte que veio, olha só, aqui a imagem da corte chegando de Portugal aqui no Brasil. A corte incluía a família real e cerca de 15 mil pessoas, entre eles nobres, que eram os ricos, padres e profissionais a serviço da realeza. Esses profissionais eram artistas, cientistas, eram serviçais. E uma curiosidade, a viagem durou pouco mais de 3 meses. Já pensou? 3 meses em alto mar, numa embarcação que ela se move através da força dos ventos? Nossa, que difícil, né? Essas duas imagens, nós temos a imagem da, dos portugueses, de toda a corte embarcando, e aqui eles chegando no Brasil. Legal, né? Mas o que mudou no Brasil colônia com a chegada da família real? Será que ficou tudo do mesmo jeito? Vamos ver. Aconteceu a abertura dos portos às nações amigas. O que significa isso? Medidas que beneficiou os ingleses que tinham condições privilegiadas para vender seus produtos no mercado brasileiro. Ou seja, toda mercadoria que ia de um país para o outro, ele era levado até o porto. Quando o rei, o imperador, veio para cá, ele liberou esse porto para o comércio. O Brasil poderia vender não só para a Inglaterra, Portugal poderia comprar os produtos do Brasil e os brasileiros, né, a elite daqui poderia vender para outros países, mas se eles fossem amigos de Portugal, se não fosse, não tinha papo. Também aconteceu o seguinte: o Brasil deixava de ser uma simples colônia para ser a sede do Império Português. Ora, se o imperador veio para cá com a corte, a sua mãe, todo mundo para o Brasil, não ia ser uma colôniazinha, né? Passou a ser uma sede do Império Português. Outra coisa que aconteceu. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Olha só, hoje nós temos o Reino Unido, né, os Estados Unidos, e o Brasil já foi o Reino Unido, unido a Portugal e Algarves. O que significa? O Brasil deixou de ser uma simples colônia e passou a ser um grande
ponto de comércio. Aqui do lado vocês estão vendo essa imagem que representa a bandeira real de Portugal, a bandeira principal do Brasil, e as duas foram unidas e foi feito esse símbolo que representava bandeira do Reino Unido, Portugal e Brasil e Algarves, que durou este período de 1816 a 1822. Legal, né? Bom, só que aconteceu também a morte da mãe de Dom João, né? Dona Maria I. Com a morte dela, ele tornou-se rei, assumindo o nome de Dom João VI, que até então ele era só um príncipe, mas aí passou a ser rei. Bom, o Rio de Janeiro ficou sendo a capital do Brasil e passou por diversas obras de infraestrutura urbana. Hoje a gente sabe que a capital do Brasil é Brasília, mas já foi o Rio de Janeiro. E como aqui era uma simples colônia, teve que passar por várias modificações para receber esses novos moradores, não é isso? Olha só uma das mudanças que aconteceram. Parte da população do Rio de Janeiro foi obrigada a ceder sua residência para nobres, criados e funcionários da corte. Já pensou chegar uma ordem de despejo para você e ser colocado um símbolo lá na parede da sua casa dizendo que essa casa agora é propriedade do governador e que vocês têm que se mudar imediatamente, sem saber se tem para onde ir ou não? Pois isso aconteceu aqui. Você acredita? Muito bem. Vamos conhecer os motivos que motivaram a independência do Brasil. Olha aqui, nós temos uma imagem, vocês estão vendo aqui, daquele momento da independência, né, das pinturas. Então vamos lá. Primeiro motivo: Portugal entrou em crise enquanto a coroa permanecia no Brasil. Olha, estava aqui Dom João e toda a sua corte, e Portugal estava lá, só com alguns nobres que não tinham como fugir, porque não deixar seus comércios e suas casas, ficaram lá, só que ele começou a entrar em crise financeira, olha só. E como foi essa crise? Bom, com a abertura dos portos, os comerciantes portugueses perderam a exclusividade do comércio com o Brasil, porque até então, como o porto era fechado e só podia sair produtos daqui exclusivamente para a Inglaterra, e o lucro era para os comerciantes portugueses, e no momento em que Dom João abriu os portos para que o comércio fosse feito com outros países, os comerciantes portugueses começaram a ficar com muita raiva e muito prejuízo. Então, aconteceu também a Revolução do Porto. As pessoas que faziam parte desse grupo, né, revolucionários, eles exigiam a volta do rei para Portugal. Ele tinha que voltar para lá porque Portugal estava meio que abandonado. Tentando acabar com a crise em Portugal, votaram leis que tornariam o Brasil colônia de Portugal. Olha só, gente, que retrocesso! O Brasil já estava meio que todo bam, porque o rei estava morando aqui, estava meio que independente, né? Só que os parlamentares que tinham ficado lá em Portugal e os que vieram com a corte não estavam gostando muito disso, não. Queriam permanecer lá no seu país e que o Brasil continuasse sendo uma colônia de Portugal. Então, eles começaram a elaborar lei para fazer isso. E uma das leis teve um decreto que exigia a extinção, a regência de Dom Pedro, que ficou no lugar do pai que tinha voltado para Portugal. Então, quando começou a ter essa revolta lá em Portugal, Dom Pedro foi chamado de volta para Portugal, deixou o seu filho, ou aliás, Dom João foi chamado de volta para Portugal, deixou o seu filho, Dom Pedro, para ficar como imperador, assumiu a regência aqui no Brasil. E só que os legisladores, eles não gostaram disso, então eles elaboraram uma outra lei, um decreto que extinguia a regência de Dom Pedro, ou seja, acabava, ele não poderia estar governando o país de jeito nenhum. E o que aconteceu? A elite política
aqueles políticos mais ricos, mais poderosos, buscaram em Dom Pedro apoio pela independência. Então, eles começaram a conversar com Dom Pedro, começaram a articular como é que podiam fazer para o Brasil ser independente de Portugal. Que treta, hein? Então, vamos conhecer a primeira Constituição do Brasil. Olha, nós temos 3 imagens aqui. Nós temos uma charge de Dom Pedro segurando um livrinho e uma frase dentro do balão dizendo assim, ó, vai ser chamada Constituição. E o berço real, olha. E aqui nós temos uma imagem da capa da primeira Constituição que foi feita. E nós vamos conhecer um pouquinho sobre ela agora. Com a proclamação da independência, Dom Pedro recebeu o título do imperador e defensor perpétuo do Brasil. Olha só que legal, né? No dia 25 de março de 1824, outorgou a primeira Constituição, ou seja, a primeira Constituição nasceu no dia 25 de março de 1824. Bom, a escravidão no Brasil continuou existindo mesmo com essa Constituição. Só lembrando, Constituição é um conjunto de leis que rege todo um país. Todo país tem a sua própria Constituição. E o Brasil, como se tornou independente, tinha que ter a sua Constituição. Tá bom? Então, vamos lá. Nessa Constituição, parte da população brasileira conquistou o direito à cidadania política. O que é isso? O direito de eleger seus representantes, mas veja bem, parte da população brasileira, só parte. Vamos ver por que só parte conseguiu esse direito. Então, quem podia votar? Homens livres, maiores de 25 anos, com renda mínima de 100 mil réis por ano. Olha só, foram excluídos do direito do voto mulheres. Por quê? Bom, o voto era restrito aos homens. Só homens podiam votar. Mesmo as mulheres ricas, que vinham de famílias ricas, elas não podiam votar. Só os homens. Escravizados não eram considerados cidadãos. Os escravos não eram considerados cidadãos. Então, eles também não podiam votar. Mas tinham aquelas pessoas que eram livres e eram homens. Só que cidadãos com renda menor de 100 mil réis não podia votar. Ou seja, só quem podia votar é quem ganhasse, em média, 100 mil reais por ano e tivesse 25 anos de idade, fossem livres. Livres, não fossem escravos, fossem maiores de 25 anos e tivessem uma renda mínima de 100 mil réis. Então, veja só a nota de 100 mil réis do período como era. A cara do imperador, né, de Dom Pedro aqui e da sua querida mãezinha. E vamos aqui a uma curiosidade. Quanto valeria hoje 100 mil réis? 6.500 reais, ou seja, a pessoa tinha que estar ganhando uma renda mínima de 6.500 reais hoje para poder votar. Será que eu, sua mãe, seu pai, sua avó, será que se fosse nos dias de hoje, eles poderiam votar? Se eles não ganhassem esse valor aqui, ó, essa renda mínima aqui por ano, será que votariam? Era muito dinheiro ou era pouco dinheiro? O que é que você acha, hein? Agora vamos rever um pouco também sobre os monumentos da história do Brasil. Olha que imagens lindas aqui de 4 tipos de monumentos. Mas você me pergunta, o que é monumento? Você lembra o que é monumento? Então vamos lá. O monumento é uma construção erguida para comemorar um acontecimento importante ou homenagear pessoas. Lembrando que existem monumentos locais e existem cidades que também se tornam monumentos, porque elas têm um valor histórico muito importante e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso.
Olha só, o monumento ele tem um caráter também, além de histórico, artístico. Olha que lindo! Essa igreja que está aqui em cima é a Igreja da Sé, lá em Fortaleza. Linda, ao lado do Mercado Central. Se você nunca conheceu, você pede a sua mãe, seu pai ou um responsável para fazer um passeio com você. Vai de metrô, se você mora perto do metrô, e vai lá para a Igreja da Sé, tem o Mercado Central lá. Essa igreja foi toda construída de pedra, levou vários anos para ser construída. Ela é muito linda, você pode entrar e conhecê-la por dentro, tá bom? Aqui é um monumento à independência do Brasil. Ó. Quando o Brasil ficou independente, foi feito esse monumento que ele próximo mostra detalhes que nessa imagem de longe não dá para ver, mas já dá para você perceber como ele é lindo. E aqui é um outro monumento que é uma cidade, aqui é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Só uma partezinha da cidade, ela é belíssima. E aqui é um trechozinho também da cidade de Brasília, que esse aqui também é um trecho histórico. Além da função de memória, de homenagear e artístico, também tem uma função de preservar a memória de fatos importantes para determinada comunidade. Então, os monumentos que são do Brasil, eles são importantes para nós brasileiros, porque eles contam, fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa memória. Bom, cidades também apresentam monumentos históricos, que simbolizam acontecimentos significativos para a história de uma nação. Então, cada trecho, cada foto dessa aqui tem um valor muito especial. Muito especial. Legal, né? Vamos continuar. Vamos conhecer um pouco agora, relembrar um pouco o cotidiano da escravidão no Brasil. E para isso, vamos convidar Jean-Baptiste Debrecht, um artista francês muito importante para a história do nosso país. Esse artista que veio ao Brasil ao convite de Dom João VI para fundar uma academia de belas artes no Rio de Janeiro. E olha, foi tão importante, ele registrou em suas obras o cotidiano dos seus habitantes, dos habitantes do Brasil, em vários lugares que ele andou. Destacou a diversidade da cultura afro-brasileira. O que é diversidade? A diferença, como era diferente um povo que vinha de um país, mas que tinha uma diversidade enorme, muitas coisas diferentes dentro daquele povo, costumes diferentes. Suas obras são fontes históricas e fazem parte de nossa memória cultural. Muito importante as obras dele. E vocês vão começar a conhecer. Vocês já viram nas aulas anteriores e agora a gente vai rever algumas fotos, mas tem muitas outras fotos na internet, você pode estar vendo. Então aqui você vê como ele representou. Nós temos uma imagem, um momento de ceia dos nobres e os negros escravizados, os filhos dos negros ali comendo restos, né, que sobravam dos seus senhores, que caía da mesa. Nós vemos uma cena de um escravo sendo castigado. Então, não existia máquina fotográfica nem celular para registrar. Como era feito o registro? Através de pinturas. Então, para fazer pinturas perfeitas, tinha que ser realmente uma pessoa com uma alma muito artística e um profissional de alto gabarito. E aqui você pode ver todos os detalhes. Aqui nós temos um grupo indígena também fazendo um ritual, ele ficou observando e representou. E aqui nós temos uma família de nobres que saía para poder ir para os seus eventos, como se vestiam, como é que eles andavam nas ruas, a importância. Então, Debrecht, Jean-Baptiste Debrecht, ele fez todo esse papel de guardar, registrar a memória do nosso país. Muito lindo, né? Quanta coisa aprendemos hoje, hein? Então vamos lá. Aqui nós temos algumas fotos e vamos usar a nossa memória para tentar recordar o que aprendemos. Nessa primeira foto, o que lembra você? Foto não, uma pintura. Muito bem. Representa a fuga
de toda a corte portuguesa para o Brasil. Então, diante das ameaças da França, D. João decide transferir a corte portuguesa para o Brasil. Isso aconteceu em 1807. Na segunda imagem, nós temos aqui a instalação da corte portuguesa no Brasil, a abertura dos portos às nações amigas. Isso aconteceu em 1808. E na terceira imagem, nossa, alguém lembra aí? Juntando os símbolos, nós temos a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Aconteceu em 1815. Lembrando que a elite política portuguesa não queria que o Brasil se tornasse livre, nem fosse um Reino Unido, mas que voltasse a ser uma colônia. Vocês lembram disso? Por isso, D. João VI retorna a Portugal por causa da Revolução do Porto. Eles estavam em conflitos, queriam o seu rei de volta. Enquanto isso, D. Pedro ficou aqui e, impulsionado pela elite política do Brasil, também juntou-se e reuniram-se para proclamar a independência do Brasil no ano de 1822. E esse quadro representa isso. Agora, essa outra imagem que nós temos aqui, de D. Pedro, e esse livro, você já sabe o que representa, né? Isso mesmo, D. Pedro outorga a primeira Constituição do Brasil no ano de 1824. E em seguida nós temos esse artista muito especial que guardou a memória do nosso país em forma de belíssimos quadros, Jean-Baptiste Debrecht. Se ele não tivesse registrado, muitas cenas a gente nem saberia que teria acontecido. E para finalizar, muito triste, nós temos aqui um monumento. No presente momento, estamos vivendo conflitos de opinião. Aqui nós temos uma opinião. Não sei se vocês viram na televisão, muitos monumentos históricos estão sendo destruídos, porque as pessoas, hoje, alguns grupos, eles acham que aqueles monumentos representam tirania, massacre, né, contra povos e contra um tempo. Mas aqui nós temos uma opinião. Veja se você concorda. Vejo nas redes sociais o movimento pela derrubada da estátua do bandeirante Borba Gato, situado no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Sou contra. Estátuas, prédios, palácios e outros monumentos são parte do patrimônio histórico, devem ser preservados como objetos de estudo e reflexão. Então, qual a sua opinião sobre isso? Agora você vai voltar, pegar o seu conteúdo no livro, vai dar uma lida novamente e vai realizar a atividade. Bons estudos! Eu espero que você tenha gostado muito da aula de hoje. Até mais!